Olá, oi Jéssica, só me diga se estão escutando. Oi Maria, tudo bom? Tá escutando direito? Oi Mayumi, boa tarde pra todo mundo. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos pra entrando mais pessoas, tá bom? Daí quando a Ana entrar, a gente assume. O pessoal da Aquiles está aqui também. Bom, vou começar agora nesse primeiro momento falar dos nossos patrocinadores, tá? Que estão com a gente. A Ana já entrou, daqui a pouco eu chamo a Ana. Vou falar dos nossos patrocinadores, que são a Libes, Banco do Toyota do Brasil, Banco Comércio de Veículos, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, Beckton Dixon, Citrosuco Paulista, Fischer Participação, Rafael Prado, padrinhos e madrinhas da associação, tá bom? Vamos lá. Vou chamar a Ana. Vocês vão me avisando, tá? Se tá bom a conexão, se tá ouvindo ou não. Chamando a... Oi, Olá, Ana, tudo bom? tudo bem com você? Tudo jóia. Um E aí? prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e a oportunidade. Agradeço a você, Charles, e a associação também. Ah, que bom. Eu que agradeço muito a você, assim, pela amizade que a gente já tem há anos, né? Assim, com você e sua família, né? Que assim, eu adorava seu pai, sua mãe, sempre gostei muito deles, né? Assim, eles sempre foram muito presentes, né? Assim, seu pai, muito, muito presente para mim ainda, assim, sempre, né? E você, assim, para todo mundo saber, assim, a Ana foi minha aluna de balé, né, Ana? Por muitos anos. Você chegou até se formar. Sim, me formei. É, então, mas eu ainda dava aula para você quando você se formou ou não? Já não, mas tinha Não, acho que algumas coreografias, alguma coisa que a gente tinha contato, sim. tá certo. Então assim, para mim é sempre um próprio prazer estar falando com você, assim, e a gente se reencontrar depois de anos, né? Sim, e eu sou muito grata pelo período que eu fui sua aluna. Ah, Na perspectiva do balé, mas com certeza vários aprendizados na dança, mas na vida também. E a minha família também gosta muito da sua presença, é, quando você era meu professor, mas também hoje é todo mundo sempre muito saudoso quando fala de você. Então, uma alegria. a minha mesma. É recíproco mesmo, 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 mesmo. Tá bom? Então, Ana, assim, eu queria que você se apresentasse, assim, para mim é um orgulho, assim, ver você depois de anos, assim, ver você nessa função, assim, que pra gente para mim ver você assim é um orgulho imenso, né? Assim, a doutora Ana agora com um livro lançado, né? Assim, falar nisso, eu comprei seu livro, ainda não chegou. Que ódio. Estou esperando ele chegar. Pois eu quero um autógrafo. Com certeza, vai ser E uma alegria. se apresenta pra gente assim, qual é a sua estrutura hoje, o que você faz, qual é a sua área. Vamos embora. Claro, eu sou advogada, né? Meu nome é Ana Lívia Ribeiro, eu sou advogada. A minha especialidade é direito imobiliário na atuação da advocacia, né? Do direito. E também eu sou conselheira seccional da OAB São Paulo, né? No período de 2019 a 2021. E nesse contexto da, do, de ser conselheira, de estar no conselho, eu sou uma das conselheiras e dos conselheiros negros que ingressaram nessa nova gestão, né, no universo de
160 pessoas, nós somos em 8. Então, é um projeto de, enfim, né, de promover uma maior diversidade dentro do ambiente da OAB e da advocacia. Então, além dessa minha atuação, como eu falei, como advogada, né, eu passei a me inserir nessa perspectiva de diversidade e inclusão, né, de diversidade racial e de gênero, mas mais a diversidade racial, nesse contexto da advocacia, né, por experiência de vida mesmo, identificar que em vários lugares que eu estive, né, no âmbito do direito, eu não identificava pessoas parecidas comigo. Uhum. Então, eu comecei a me inserir nessa conversa, acabei ingressando na gestão da OAB e trabalho isso naquele contexto. E, além disso, só complementando em relação ao livro, Uhum. A minha dissertação de mestrado, né, acabou sendo publicada em formato de livro, e eu trato também dessa perspectiva racial e do direito, né? Então, eu falo do racismo estrutural e aquisição da propriedade, indicando como o racismo estrutural ele impacta a vida da população negra no que se refere à aquisição da propriedade. Então, eu tenho essa dupla atuação aí atualmente e tem sido desafiador, mas tem sido muito gratificante pelo aprendizado, pelas trocas que vem acontecendo. Uhum. E você teve há pouco tempo em Joanesburgo, né? Assim, visitando todo aquele contexto Mandela, né? Acho que a própria população lá é mais engajada nisso. Você sentiu esse engajamento ou é uma coisa também distante? Então, eu fui num contexto, digamos assim, né? Não num contexto de trabalho, mas essa viagem eu também fiz conectada com o término da minha pesquisa, então eu queria visitar algum lugar na África, né? Porque a minha pesquisa fez uma análise, né, sobre a parte histórica da parte da escravidão, então eu me conectei muito com isso durante a pesquisa e eu quis fazer essa viagem também para estabelecer uma conexão com o continente, né? Então foi um país, mas estabeleci uma relação comecei a estabelecer uma relação com o continente. De fato, a história deles, e até pela segregação lá ser algo formalizado, né, algo instituído legalmente, o contexto é outro, né? Então eles, assim como nos Estados Unidos, essa segregação territorial e formal acabou produzindo essa união maior, digamos assim, né? E aqui no Brasil nós temos, não que nós não tenhamos lutas e militâncias e uma união, mas o que nós temos por razões históricas, nós tivemos aí um fortalecimento dessa ideia de não identidade, né? Então, essa questão que a gente fala que vem com é um termo, né, que nós usamos de uma política de branqueamento, mas essa ideia da miscigenação acabou contribuindo para que nós, e aí eu digo nós brasileiros, mas especificamente a população negra, não se identificasse como tal e, a partir disso, também não entendesse demandas específicas e lutas específicas, né? Então, isso acaba nos diferenciando tanto da África do Sul quanto dos Estados Unidos, que não existia não existiu uma miscigenação tão, né, considerável, até por conta dessa segregação, e também não o fato deles estarem segregados formalmente falando, isso também contribuiu para uma união maior. Então, realmente, nós temos contextos diferentes, sem prejuízo de, como eu disse, nós termos aqui um histórico de luta, de engajamento, contudo, temos esse problema da identidade, né, da identificação. Uhum. E assim, isso a gente deve ao
É o recente, né? Porque a escravidão, o Brasil é o último país que teve a abolição, né? Assim, o último país do mundo que teve a abolição. Então, pode ser isso, né? Assim, um pouco de. Ainda a gente está meio com ranço disso, né? Aquela coisa de. Sei lá, porque nós temos uma população negra muito maior do que qualquer outro lugar, né? Assim, a gente tem 56% de negros no Brasil e nos Estados Unidos tem 14%, mas a revolução que eles fazem lá já é outra história, né? Assim, tudo. Então a gente leva isso muito, sei lá, a gente está se adequando ainda, né? Assim, até todo mundo ter os seus direitos, né? Talvez no caso dessa política de branqueamento, né, que existe, né? Sim, e o Brasil, infelizmente, nós temos uma tradição de negar algumas coisas que aconteceram no passado, ou esquecer, ou não, de fato, ressaltar. E isso acaba dificultando que a gente se aproprie dessas coisas e veja, né, a realidade e faça mudanças. E se você for parar para pensar, digamos, são 132 anos, 133 anos, é muito pouco perto do período que nós convivemos no contexto da escravidão, quase 3 séculos. Então, Sim. de fato, não vai ser algo que vai ser algo rápido, mas também eu entendo que poderia ser algo um pouco, enfim, mais rápido do que nós temos hoje. Mais presente também, né? Sei lá. E, Ana, falando um pouquinho do racismo estrutural, né? Assim, caindo nas palavras, né? Assim, o que a gente, o usual, né? Assim, que a gente não deveria usar, né? Assim, eu até a primeira conversa que nós tivemos foi sobre isso, né? Que eu falei com você assim, e a gente vai correndo atrás de palavras, né? Assim, que a gente usa no dia a dia, né? E sem saber a gente está causando o racismo, né? A gente está fazendo isso acontecer, né? Assim, sem querer mas vamos prestar atenção, né? Assim, então você tem algumas palavras, alguma coisa assim. Eu tenho muito a doméstica, né? A empregada doméstica que assim ninguém é domesticado, né? Assim, ninguém pode ser domesticado, né? Então, qual é o que você pode usar? Então, de fato, por essa constatação que a gente tem esse histórico, né, de escravidão e a partir desse período, e isso ficou muito claro durante a pesquisa que eu fiz, é, essa ideia que isso está muito presente, estava muito presente no século XIX aqui no Brasil, dessa ideia não só da escravidão em si, mas da inferiorização da população negra, ou seja, dos descendentes, né, dos africanos ou dos africanos, né, no contexto daqueles que estiveram, que vieram para cá, né, enfim, que foram trazidos de forma não tiveram a opção de virem para cá. Então, o que a gente identifica é uma construção desse pensamento que existia uma hierarquia e que essa população era inferiorizada em relação aos demais, né? E aí, sem prejuízo dos povos originários, da população indígena, mas eu digo em relação ao contexto da nossa origem europeia, enfim, né, da nossa colonização europeia. E isso que foi construído lá atrás, ele prosseguiu e foi se adequando com o tempo, né? Mas mesmo assim nós temos aí palavras ou expressões que vêm desse período e que foram se adequando e que as pessoas continuaram utilizando. Então você tem desde coisas mais diretas, né, quanto coisas mais sutis. Então, esse exemplo que você colocou da doméstica, muita gente acaba não entendendo que tem uma origem aí tanto escravocrata quanto também nessa perspectiva também do machismo, né? Porque como a gente também, o Brasil tem uma base concentrada, né, enfim, no homem, né, nessa coisa mais patriarcal, e que aquele homem ele tem o poder ali sobre todas as pessoas, inclusive, né, a sua esposa, os seus filhos, mas também
os funcionários, né? E na época, os escravos, então tudo, esse ambiente doméstico era regido e era dominado, enfim, por um homem. Então, esse seria um exemplo. Outros exemplos, né? Vou trazer de exemplos mais diretos quanto os mais sutis. Então, aquela coisa que fala, isso é trabalho de preto, ou seja, que não, né, que não foi feito da forma adequada, que é uma coisa Ou negativa. amanhã é o dia de branco, né? Amanhã é dia de... Exato, porque negros não trabalham, são folgados. Então também tem aquele contexto que vem do século XIX, da vadiagem, da malandragem, da capoeira, enfim. Então, Uhum. né, as próprias, às vezes, as expressões que estão ligadas às religiões de matriz africana, que são colocadas de forma pejorativa, né, e usadas de forma inadequada. Eu não professo essa religião, mas é fato que fica muito nítido o uso inadequado de expressões atreladas, né, à, Claro. à religião. É o simples macumbeiro, né? Que Exatamente. não é um macumbeiro. Macumbeiro é um instrumento musical, como se fosse o reco-reco do samba hoje, que se toca, tem o reco-reco, macumba é esse instrumento, né? Assim, então é complicado. Até a palavra criado mudo, né? Que assim, por que não usar cabeceira? Exatamente. O criado mudo é Exatamente. aquele escravo que ficava do lado da cama dos seus patrões, né? Ali a noite inteira, segurando como que se fala? O pinico, a latrina, enfim, ficava segurando Sim. ele. Se ele tivesse vontade de fazer xixi à noite, ele estava ali segurando, né? Assim, é complicado, né? Exato. E É uma coisa aí sutil, você tem. tudo, assim. Oi. Aí você tem palavras, né? Por exemplo, lista negra, mercado negro, o verbo denegrir. Sendo que a nossa língua é tão rica e você pode fazer uso de outras expressões que podem, né, enfim, caem bem É, e complementam e substituem. Outro contexto também, essa ideia de cabelo ruim, cabelo duro, né, que aí já tem uma relação com a estética. Então, essas expressões permeiam um racismo estrutural. Ou então aquela coisa que também muita gente fala, a pessoa tem cara de empregada, né? Então, é porque tem uma relação, em regra, quem são as funcionárias, quem são as empregadas, qual é a aparência dessas pessoas, né? Então, é todo esse contexto que muitas pessoas já usaram e às vezes acabam usando, realmente é necessário uma reflexão de como existe aí uma conotação racista nessas expressões, né? Nessas colocações. eu quis fazer muito essa live com você por conta dentro da associação, né, que eu poderia fazer no meu particular, que também seria ótimo, mas assim, eu quis fazer dentro da associação porque a associação nós trabalhamos com os deficientes, né? E assim, nós passamos por isso também, né? Assim, era o aleijado que passou a ser o portador de, ou não sei o quê, né? Assim, e acaba sendo o estrutural também, né? Assim, o pejorativo, sempre falar dele, ai, coitadinho, né? Assim, tadinha dela, né? Assim, tadinha daquela criança, né? Então, assim, por isso que eu quis associar você com a associação, assim, para falar sobre isso, assim, né? Para que não fique tão fora também desse mundo nosso, né? Assim. Né? E com certeza, nesse âmbito de compreender, e está totalmente ligado, porque é bem isso que nós temos que nos conscientizar. A partir do momento que nós temos apenas uma visão
em relação a todos os assuntos e sempre uma parcela da sociedade é ouvida, é colocada e é compreendida como aquela que determina as coisas, que as coisas são produzidas para ela, as outras pessoas não se sentem representadas e incluídas. Então, quando se fala em diversidade, nós estamos falando na diversidade racial, até pelo contexto histórico do nosso país, de formação, mas também estamos falando, né, nessa perspectiva de gênero em relação às mulheres, né, porque também nós temos um país que também é voltado para os homens, na perspectiva da diversidade sexual também, e nessa perspectiva das pessoas com deficiência, de entender os desafios que elas têm, mas de tratá-las com os direitos que elas possuem e tem aí, elas têm as limitações delas, mas isso não impede que elas sejam tratadas da mesma forma como as outras pessoas, né? E não com esse olhar de, como você colocou, né? De, enfim. Exato. Então, também é um cenário que nós temos que nos atentar para os termos que nós usamos, a forma como nós tratamos, e também dar visibilidade e voz para que essas pessoas falem, porque elas sabem sobre elas, então elas devem falar sobre elas e nós devemos escutar e aprender. Sim. Vamos a mais termos aí. Qual que você colocaria, assim, pra gente mais? Eu tenho alguns aqui. Posso falar ou você fala aí alguns? Pode colocar, assim, que a gente vai comentando. E aí eu vou me lembrando de alguns aqui. No criado mudo, tem quer ver? Amanhã é o dia de branco, né? Assim, por que não se falar segunda-feira, dia de trabalho, né? Assim, então, lavei a égua, doméstica, cabelo Sim, pichain, cabelo de palha de aço, por que não cabelo afro, crespo ou cacheado, né? Assim, sim, coisa que se usa muito, a coisa tá preta, né? exato. Oi, por quê? Né? Então, assim, Sim, e falar uma aí situação desconfortável, né? Desagradável para todo mundo. isso, e aí tem um contexto também, por exemplo, que é mais sutil do que isso, mas que também traz uma conotação racista, quando você coloca, ai, você tem uma beleza exótica, você é um negro bonito. Não, você é um homem bonito, você é uma mulher bonita. Então, não é que você não possa identificar a pessoa Uhum. como ela é. E aí também cabe uma explicação em relação a essa perspectiva que muita gente tem dúvidas em relação a isso. Ai, eu posso falar de raças? Porque, né, na verdade, existe uma raça só, que é a raça humana. De fato, biologicamente falando, a ciência já determinou que todos nós somos uma única raça, que é a raça humana, e essa questão de hierarquia entre as raças, isso foi superado há muito tempo. Mas numa perspectiva social, né, essa ideia de raça é uma construção social que foi colocada e que traz prejuízos e que traz várias consequências para as pessoas, dependendo da raça que elas, enfim, que elas se identificam, que elas têm. Então, nessa perspectiva de construção social, é correto se usar raça sim. E se identificar como raça sim. Então, não é uma ofensa ou não é inadequado, compreendendo que se eu utilizo a perspectiva racial para trazer consequências negativas em relação a alguém, eu também posso usar para me reconhecer e me identificar no mundo Uhum. e determinar, enfim, como eu vivo. Então, não há nenhum problema em relação a isso. Certo. É o caso do preta e negra. Isso, essa discussão, ela acabou ficando muito ela foi trazida, né, para a mídia, para as redes sociais, por conta do episódio que o Babu colocou ali no Big Brother. Essa discussão em relação ao termo preto e negro, na perspectiva da legislação, o IBGE ele usa o termo preto, né? O termo preto e pardo. E no contexto
do Estatuto da Igualdade Racial, ele indica que a população negra é formada por pretos e pardos. Então, você tem uso tanto do, né, população negra e depois preto ou pardo. Isso na perspectiva né, do que jurídica, digamos assim, que tem uma legislação e o que o IBGE utiliza. Mas a discussão que o Babu trouxe, ela acaba sendo uma discussão que vem dos Estados Unidos, né, do termo que eles usam, que é o black, eles usam o black, ou, né, ou o negro, que lá é extremamente ofensivo, tem tá atrelado a essa questão histórica, que então, quando você falava esse termo, era algo pejorativo. Então, até hoje, quando uma pessoa branca usa esse termo, é algo que, assim, é inconcebível, é extremamente agressivo. Então, por isso que quando ele fala, né, o negro, né, negro e black, então é preto. Então, lá é uma discussão específica em relação a isso. O que muda um pouco aqui, porque nós temos aqui a figura, né, por conta da miscigenação, nós temos o pardo, né, enfim, tem pessoas que gostam de usar mulato, que eu entendo que é um complicado, porque tem uma origem pejorativa. Então, temos uma figura que é atípica, né, em relação ao que nós temos nos Estados Unidos. Então, quando ele traz essa discussão, ele tem origem nisso. Então, eu acho que não é um ponto. Então, eu, por exemplo, prefiro negro, negra a preto e preta. Mas nenhum problema se outra pessoa prefere da outra forma. Né? Então, eu não colocaria nessa perspectiva de estar errado ou estar certo, porque é uma narrativa que tem esse histórico dos Estados Unidos que nós não temos aqui, e a população negra pode se identificar tanto como negra como preta, ou como preta. A desigualdade no Brasil afeta, sobretudo, assim, periferias e favelas, né, assim, do país, né? Assim, daí eu estava vendo algumas coisas assim, é uma da sua área, assim, essa coisa da questão imobiliária, né? Assim, e já para os cadeirantes, eu tenho uma cadeirante negra, como ela fala assim, eu sou negra, sou pobre, sou da favela, sou não sei o que, sei lá, e assim, a questão imobiliária, né, assim, toda, né, assim, a gente está... só deixa eu dar um oi aqui para a Fernanda, que ela acabou de entrar. Oi, Fê, tudo bom? Então, assim, também vamos falar sobre isso, mas daqui a pouco, né, assim, a gente está falando um pouco sobre essa coisa do racismo estrutural dito da pior forma, né, assim, pior forma que a gente traduz, né, assim, então... sei lá, vamos mais algumas coisas, assim, nem você falou da inveja branca. Vamos lá, Também. branca, né? Assim, oi, não é inveja, é inveja, né? Inveja é inveja, pronto, troque por outro elogio até, né? Assim, do que falar da inveja. Ah, eu tenho minha inveja branca. Por quê, né? Assim. Exato, é essa associação que se faz em relação e essa associação vem de muito tempo, né? Do que é e aí tem origens, como eu disse, né? Até na perspectiva religiosa, há muito tempo dessa ideia do que é o claro, né? Do que o claro está ligado ao positivo, né? E o escuro ao negativo. Então, isso acaba repercutindo também na perspectiva da raça, né? Racial, e você traz para esses termos também. Eu queria aproveitar para dar um oi para a Fernanda e agradecer pelo espaço, pela oportunidade. A outra é a nhaca, né? Que o pessoal fala. A nhaca também é uma palavra que, assim, sujeira, um forte odor, né? Assim, daí eu peguei até outra coisa assim. Desde o português do Brasil, colônia do Brasil colônia vem sendo usada para referir-se ao mau cheiro, forte odor. No entanto, Inhaca é uma ilha de Maputo, em Moçambique.
né? E assim, as pessoas por falta de conhecimento, por falta de interesse, né? Assim, vão só colocando, reproduzindo, né? Assim, as coisas. Exato, tem até uma expressão também que tem uma origem na escravidão, também é aquilo que às vezes as pessoas falam, ai, tem caroço nesse angu. Então, o Hum, que que isso quer dizer? Que naquela época o caroço seria o quê? Seria uma carne, uma proteína ali que era colocada na alimentação, né, dos escravos e que eles escondiam de alguma forma ali para poder se alimentar melhor. Então, tem uma origem na escravidão, que também não é uma origem muito legal, né? não é muito Porque legal. seria ali os senhores querendo fiscalizar uma alimentação é, melhor ali dos escravos, né? Então, Aham. são coisas que a gente acaba falando que, claro, isso tem um contexto histórico que a gente tem que entender, mas acho que a gente tem que separar o que a gente tem que compreender de onde vem e o que a gente tem que evitar falar, porque traz aí Ou uma estudar, perspectiva. você poder substituir também essas palavras, né? Assim, porque o caroço de angu você pode substituir aí tem coisa, né? Assim, simples assim, né? A Exato. substituição das coisas. O criado mudo, mesa de cabeceira, é, cor de pele, né? As pessoas falam cor de pele, né? Assim, isso também, né? Sim, a pele de quem, né? Ou Pele de então isso que também colocam muito, que é algo muito desagradável, que aí colocam, a pessoa de cor. Que cor? Né? né? Então, você estabelece, ela é uma pessoa negra, né? Qual que é o contexto? Então, porque assim, nos Estados Unidos, eles usam às vezes, né? People of color, que é uma coisa que eles usam ali, mas quando a gente traduz isso, fica algo muito complicado. Então, assim, né? Qual é a cor da pessoa? Então, fala uma pessoa. Então, a gente percebe muito isso e eu acho isso tem mudado e eu acho que isso é uma conquista das pessoas compreenderem que elas, porque pelo que eu observava antes, a gente verificava essa coisa das pessoas terem receio, né, de falar, ela é uma pessoa negra, ela é uma mulher negra, ele é um homem preto, então falava, aquilo, ele é moreno, ele é escurinho, ele é cor de chocolate, e assim, isso foi até colocado pelo IBGE num levantamento que foi feito há um bom tempo, da dificuldade de classificação das pessoas porque elas colocavam isso, e isso demonstra o racismo estrutural e essa ideia que nós temos aqui do colorismo, do branqueamento, que as pessoas querem ao máximo fugir desse contexto de estar atrelado ao contexto da população negra. E isso vem mudando ao longo dos anos. A gente tem aí um movimento que a gente consegue identificar das pessoas se autodeclarando negras, ou seja, pretas e pardas, assumindo, por exemplo, o seu cabelo natural. E aí, com relação a esse assunto, eu acho que a pessoa tem que ser livre para decidir o que ela quiser, mas você vê uma busca pela identidade. Eu acho isso importante, eu acho que isso tem que ser valorizado. E assim, hoje em dia, com todos esses movimentos, porque existem os movimentos todos, né? Assim, existem políticas públicas, você vê políticas públicas para essa desigualdade de raça e gênero? Então, nós temos políticas públicas, infelizmente. Algumas delas não estão sendo questionadas aí, mas por conta do momento político que nós vivemos, das diretrizes do governo atual. Contudo, nós temos aí um histórico de políticas públicas, nós temos boas legislações que podem ser aplicadas nesse Ah, contexto. Contudo, o que a gente vê também é um pouco de dificuldade de aplicar isso, né? De ter uma aplicação. Então, como eu disse, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial é uma legislação excelente, tem várias diretrizes,
várias indicações ali, contudo é difícil que tenha efetividade. Então, vou dar um exemplo, né? A legislação também que existe em relação ao estudo da história afro-brasileira, que é algo importante para a gente mudar esse contexto, para as pessoas entenderem a história, né, do nosso país, entender a contribuição da população negra, né? Essa lei existe, mas ela também é de difícil efetividade. Os professores indicam. É uma lei da Constituição Federal, né? De 88, se eu não me engano. Ou não? A Constituição, ela indica, ela coloca Mas lá as diretrizes maldade. dela, mas tem uma legislação específica, que agora eu não vou me recordar, porque ela teve uma alteração, acho que tem uma alteração em 2003, mas eu não vou falar para cometer um erro aqui. Mas é uma legislação específica com relação ao estudo mesmo, né? A que as pessoas tenham no currículo escolar a valorização e a identidade da história afro-brasileira. Contudo, como eu disse, muitos professores dizem que tem dificuldade, também não tem material suficiente, não há o engajamento necessário. E isso seria muito importante para a gente combater esses tipos de expressão, para trazer mais conhecimento para as crianças, começando pelas crianças e seguindo, né? Porque acaba sendo uma questão educacional mesmo, né? Assim, direcionado mesmo, né? Assim. Eu vi até que alguém colocou aqui um comentário que tinha que tem anemia falciforme, colocando esse exemplo, nós temos também uma política de saúde voltada para a população negra, Eu vi que lá em cima, né? isso, tem uma política específica que envolve, por exemplo, essa questão do tratamento da anemia falciforme, que é uma anemia que acomete mais a população negra. Então, realmente, o SUS ele tem um projeto direcionado para atendimento da população negra, porque existem doenças que são específicas, que acabam acometendo especificamente essa população. E é essa população que faz uso, em sua maior parte, do Sistema Único de Saúde. Né, que não Sim. tem a possibilidade de acessar a saúde, a suplementar, né, que seria, enfim, os Uhum. planos de saúde, a privada, a saúde privada. E, contudo, nem sempre é possível se identificar a efetividade dessa política de saúde, né, Uhum. de ter acesso. E aí nós vemos nesse período de pandemia os números que mostram que a população mais afetada é a população negra. Negra. Então, né, porque a que mais está exposta, a que está nessas posições, né, além do Não, trabalho tem que estar, informal, a tem que que estar tem que pegando acabar. o ônibus, né? Exato. Então, também afeta essa questão da mobilidade que você colocou, né, da sua aluna que falou em relação a isso, como a nossa cidade não está preparada, tanto nessa perspectiva das populações mais vulneráveis, e também nessa perspectiva das pessoas, né, com deficiência, o quanto a cidade não é inclusiva em relação a elas. Mas, de fato, nós temos políticas públicas direcionadas para a população negra, contudo, temos problemas de efetividade, e também temos políticas direcionadas para as mulheres, no caso, na perspectiva da diversidade sexual também. Contudo, como eu falei, muitas estão nós estamos perdendo aí muita coisa que já tinha sido conquistada e que é importante porque essas populações têm necessidades específicas que devem ser olhadas pelo Estado, né? Tá. Desculpa eu te interromper, Ana. Assim, nessa questão assim que você está falando das mulheres, assim, eu estava conversando com algumas essa semana e assim, é, deficientes, né? Assim, elas não sabem desse parâmetro, desse que você acabou de falar, dessa coisa do SUS, ter essa política pública, sabe? Assim, porque o que elas mais reclamam são exatamente dessa falta de política pública, né? Assim, então, qual o meio de se informar disso, né? Assim, qual o caminho? Assim, nós temos algumas políticas públicas, infelizmente não são suficientes,
né, para o atendimento de todas as necessidades enfim, as mulheres, nesse caso, as mulheres com deficiência, ou mesmo mulheres negras, mas, de fato, nós temos já algumas políticas públicas. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele faz a divulgação de algumas políticas, e aí eu estou querendo dizer políticas em qual sentido? Para a mulher, a gente acaba identificando muito nessa perspectiva das perspectiva dos direitos reprodutivos. Então, eu sei que acaba sendo um assunto polêmico, que está até super em discussão, mas essa questão do acesso ao aborto, se tiver uma das condições lá legalmente estabelecidas. Então, isso é uma política pública específica, que, né, está um pouco ameaçada, mas ela existe. Mesmo o acesso a questão dos direitos reprodutivos, o acesso a preservativos, as consultas, isso é algo específico, tá? Agora, em relação à população, as mulheres cadeirantes, com certeza tem diretrizes específicas para elas, né? Então, além dessas instituições que acabam atendendo, né, que tem convênios com entidades públicas, elas também têm aí diretrizes específicas que eu acredito que uma verificação no site do SUS, nas redes sociais deles, é possível identificar especificamente, tá? Que aí eu também não tenho essa especificidade em relação às mulheres cadeirantes. Mas me parece que, como eu disse, não está longe de ser o suficiente. Claro. Como eu disse, também tem um problema da efetividade disso, porque o que a gente constata muito aqui no Brasil, infelizmente, é que nós temos a todo tempo lembrar, né, dos nossos direitos e daquilo que o Estado tem aí o dever de nos prover, né? E aí a gente precisa de digamos assim, de um conhecimento prévio e às vezes de um conhecimento jurídico para poder fazer valer, né, as nossas possibilidades aí, os nossos direitos como cidadão. A gente como cidadão vai recorrer muito a você, então também, tá? Porque assim, dentro dessa parte jurídica, assim, a gente pode estar recorrendo, né? Assim, correndo atrás do conhecimento e saber o caminho. Às vezes, a gente pode mostrar o caminho das pedras, porém, assim, você indica, né? Sim. Então, eu acho super legal a gente saber que existe dentro do SUS, existe, talvez até elas já saibam disso, mas não tão, né, tão abrangente assim, né? Não é tão grande a informação, né? Eu acho que falta um pouco de informação, né? E me fala um pouco do seu trabalho da imobiliária, assim, né? Da questão da mulher negra vir buscar a questão, como que se fala? É a parte imobiliária mesmo, né? Assim, eu acho. O que a partir da pesquisa que eu fiz, e é uma coisa que a gente consegue constatar, é que de fato, e aí eu falo nessa perspectiva aqui da cidade de São Paulo, que foi onde eu pesquisei, mas eu sei que isso não muda em outras regiões aqui do Brasil, essa constatação que a população negra, em sua maioria, está nas regiões periféricas e mais distantes das cidades, né? E são regiões que têm menos acesso a equipamentos públicos, de saúde, educação, tem menos possibilidades de trabalho, né? De emprego. Então, como isso acaba impactando a vida dessas pessoas e também estão submetidas a mais situações de violência, né? Então, é aquilo, né? O lugar que a gente mora, que a gente vive, como ele acaba impactando na nossa vida, nas oportunidades que nós vamos ter, nos riscos que nós vamos correr, né? Então, de fato, é uma coisa que acaba impactando e que as pessoas não olham, né? O quanto isso influencia na vida das pessoas de forma, enfim, nesse caso, negativa, né? E quanto isso também interfere na mobilidade das pessoas na cidade, né? O quanto você, num período não pandêmico, as pessoas demorando muito tempo para se deslocar
de sua residência até o trabalho, né? Então, eu acho que essa foi a constatação que eu vi, que eu consegui identificar na minha pesquisa, né? E perceber como isso tem aí uma origem histórica, né? E isso foi se perpetuando ao longo do tempo. Eu vi aqui que a Michelle, É, ela colocou essa questão, sim, da cultura, do acesso à arte. De fato, além dessa população estar em regiões mais periféricas, obviamente que isso vai impactar, no acesso à cultura e à arte, né? E isso acaba, também segregando e trazendo uma falta de oportunidade, porque a cultura e a arte é essencial, né, para a formação das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. Então, quanto essa população também é privada, disso, né? E o quanto isso acaba impactando, e a gente tem que parar para pensar nisso e ver o quanto é complicado, né? E aí, nesse contexto também das pessoas com deficiência, você identifica, né? Porque é aquilo, como você colocou da sua aluna, isso é uma interseccionalidade. Então, a pessoa ela pode ter várias interseccionalidades em relação, né? Então, por exemplo, a raça, ao gênero, a uma deficiência, né? E aí a raça, você pode dizer raça ou etnia também. Então, né, o fato de você ser um refugiado também é algo que vai impactar a sua vida, as suas possibilidades. Então, de fato, isso vai complicando os cenários. Então, aí, nessa perspectiva das pessoas com deficiência também, a limitação, né, que elas acabam tendo em relação a essas atividades ligadas à cultura e à arte também. tá, voltando um pouco da cultura e da arte, assim, que a gente estava falando, assim, você teve lá atrás também, né, assim, você foi minha aluna, né, assim, eu sabia como era, assim, sabia hoje em dia com outra visão disso tudo, né, assim, mas você era a única negra da escola, você, né, assim, a gente tem essa cultura, né, ainda tá Sim, lá, cai lá, né, assim, eu... sim. E assim, foi o que eu já comentei com você. Na época eu não tinha, obviamente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para enxergar algumas coisas. Então, ainda que eu identificasse que eu era a única aluna negra naquele espaço, né, e que como esse espaço do balé clássico em si, mas da dança, o quanto ele acaba também perpetuando a estrutura que nós temos na sociedade, né? E aí depois, olhando para trás, eu consigo entender algumas coisas que eu não processava bem e que faziam parte dessa estrutura e de tudo, e como tudo aquilo estava ligado. Mas é aquilo, né? E que eu comentei com você, a possibilidade que eu tive de assistir um espetáculo de uma companhia formada por bailarinos e bailarinas negros e negras, o quanto isso foi importante para mim, porque é isso que as pessoas não compreendem em relação à representatividade, né? Uhum. Porque não é só é muito relevante para uma pessoa conseguir se enxergar naquele ambiente, naquele espaço, e quanto isso a incentiva a crescer e a construir, né? Então, realmente, olhando para trás, eu consigo identificar essas situações, quanto essas situações acabaram, né, a falta de diversidade ali, acabaram impactando também no meu desenvolvimento naquele lugar, e o que eu consigo me apropriar disso hoje, né? Porque mas quando você tem esse contexto de pré-adolescência, adolescência, você não tem isso tão identificado, né? Tão perceptível, mas é importante nós falarmos disso, né? Também da representatividade, que a diversidade e inclusão também é necessária nesse espaço da cultura, e a valorização também da cultura negra, né? Então, de tudo o que vem, né? O que a população negra traz nessa parte cultural,
e o quanto a gente precisa valorizar isso. Então, vamos falar do balé clássico, mas também vamos falar das outras danças e da Sim. influência que essas danças têm. Cultura, né? Assim, falando da cultura em geral, né? Assim, e não só o espaço, né? Que nem a Michelle está falando aqui, o importante é nos questionarmos e olhar para os espaços e nos questionar porque não tem pessoas negras nesses espaços. Não é só questão das pessoas negras, é a pessoa com deficiência também, é a pessoa, né? O acesso, né? Eu acho que é o acesso, a acessibilidade àquilo, né? Assim, e o acesso estrutural mesmo, né? Assim, ter uma rampa, ter uma escola que tenha uma rampa, ter uma escola que tenha um banheiro adaptável, né? Assim, tudo isso, né? Assim, então, englobando tudo, tá, Michelle? Também. A gente não está falando especificamente disso, está falando hoje eu quero abordar tudo. Sim, a gente tem, né, nesse caso específico, a gente tem legislação para isso, mas você vê que muita gente não tem essa percepção e algumas pessoas estão acordando para isso, eu acho ótimo, mas ainda falta muito, né, em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência, na pauta racial, de gênero, Uhum. enfim. E só lembrando de outra coisa, assim, existe aula de escolas de balé, escolas de dança, espaços para cultura, tudo, mas assim, se você for fazer um espaço para deficientes, para isso, assim, não existe uma política dentro de uma prefeitura, dentro do coisa, para, né? Assim, você tem que ir por o outro lado, por ONGs, por associações, né? Assim, bem complicado. Você não pode criar uma escola de dança para deficientes, né? É um estudo que a gente está tendo e falta isso, né? Se a gente for montar uma escola de dança, a gente tem que ir agora por um outro lado, né? Sim, porque eu acho, a Fernanda está aqui, eu acho que até pode explicar melhor para a gente, assim, essa questão da. Porque ela está tentando montar uma escola, né? Escola de dança, né? E para o deficiente não é direcionado, né? A escola. Você pode montar uma escola de balé, mas uma escola específica para deficiente, não, né? Então a gente vai cair tudo também nesse racismo, essa falta de, sei lá. Para mim é tudo uma questão de, assim, as pessoas não olham para o lado, só estão olhando para frente, né? E para o próprio umbigo, né? Então eu acho que é mais isso, a questão do umbigo, o eu. As pessoas falam muito eu, né? Então esquece o que está aqui do lado, que ele também precisa, né? Assim, estão vendo o Não, nosso. e seria muito importante compreender isso, entender qual é essa limitação e tentar superá-la, porque seria algo muito importante, né? Uma escola direcionada, claro, eu entendo que tem todo esse processo pedagógico, enfim, que aí não é a minha área, né? Dessa interação entre pessoas com deficiência ou não, mas é importante que as pessoas com deficiência tenham essa possibilidade, esse espaço, né, É, de é da direito voz. de a Fernanda fala aqui, né? A inclusão é direito de todos, né? Não é só meu, só do outro, né? Sim. Exato, exatamente. Só que a gente precisa desse olhar de todos, né? Essa compreensão de todos para que a gente possa construir isso. Porque um fenômeno que acontece muito é que nós acabamos falando para nós mesmos, né? Porque as pessoas que são as pessoas que também, que é aquilo que a gente fala, né? Dos privilégios, das oportunidades, que é aquelas pessoas que poderiam, enfim, compartilhar e ter uma outra visão, se elas não têm essa consciência, fica difícil a gente construir uma coisa diferente, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, assim, nós estamos 3 minutos para acabar. Assim, faz suas considerações finais. Eu adoraria fazer outra live com você para a gente se aprofundar mais nessa história toda. Assim, acho que ficou faltando ainda algumas coisas assim que eu gostaria de perguntar, mas passamos 1 hora já. Que ódio, né? Assim, porque temos muita coisa para conversar, né? Então, assim, dê suas considerações finais. Eu aqui já agradeço
até a Fernanda está aí, agradeço em nome dela, da associação, das nossas alunas que estão sempre com a gente, dos nossos patrocinadores que ainda estão com a gente depois dessa pandemia, sabe? Assim, estão confiando no trabalho da gente, assim, eu acho muito importante isso, né? Assim, eles estão confiando mesmo e a gente está tentando dar um retorno, né? Assim, para todos os nossos alunos, né? Assim, com carinho, abraçando cada um, né? Assim. Então, dê suas considerações e aqui fica já meu muito obrigado e adoraria fazer outra, né? Claro, a gente já a gente pode marcar uma outra conversa. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço novamente a você, Charles, a Fernanda, a associação pela oportunidade, pelo espaço. Eu espero ter contribuído, né, para a reflexão, trazido aí elementos para a nossa reflexão. E eu acho que a mensagem é essa, né, de nós procurarmos né, o conhecimento, entender, né, ter esse olhar de tentar compreender o outro, né, como você disse, parar de olhar só para frente, olhar para o lado, entender que as pessoas têm necessidades diferentes, elas têm histórias de vida diferentes e nós temos que entender esses contextos para que a gente possa construir algo melhor, porque, né, da forma que, né, identificamos que da forma que nós estamos conduzindo, infelizmente, não tem sido positivo. Então, nós temos que aí buscar essas mudanças, né? E aí também aproveito para parabenizar, porque de fato, e até como foi colocado aqui pela Michelle, o quanto é importante a arte, a cultura, elas são importantes na nossa vida. E parabenizar pelo trabalho que vocês fazem com relação às pessoas com deficiência, trazendo essa possibilidade de desenvolvimento, enfim, né? Porque a cultura, eu acho que sem a cultura, de fato, nós também não conseguimos nos desenvolver e desenvolver como indivíduos e como sociedade. Então, eu acho que tá tudo interligado, né? E E quando a quando a gente gente também entende tem uma isso, assistência jurídica também, que nos fortalece também, eu acho que é muito bom, né? Assim, eu acho que tudo a gente vai agregando, né? Você já se sinta agregada na nossa associação, é da Fernanda, mas é nossa, né? Assim, a Fernanda construiu esse mundo, mas é nosso, então você já se sinta agregada nisso. Assim, e eu gostaríamos de contar com você também. claro, Para dar no que eu opções e puder várias ajudar, coisas, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado mesmo, mesmo. Adorei estar com você. Tá bom? eu que agradeço, um prazer imenso sempre falar com você. Eu adorei também. Muito obrigada. Beijos. Um Obrigado. beijo, até mais. Tchau. Tchau. Tchau para todos e todas. Até. Obrigado. Tchau, tchau.